dia. Na verdade, assim, eu falo bom dia, né? Mas eu não sei se vocês vão assistir esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite. Mas vamos começar a nossa aula. Na aula passada, na aula anterior, eu falei com você, eu não falei sobre nenhum assunto novo, né? Eu tratei sobre outra questão, sobre organização dos estudos, o que fazer e como você se organizar para ter uma qualidade melhor nos seus estudos, né? E aí alguns alunos até comentaram e leram e participaram. Vocês estão de parabéns porque vocês participaram lá no grupo da leitura que nós fizemos, né? E hoje a gente começa o assunto novo, o assunto de sétimo ano, o primeiro assunto de sétimo ano, que fala sobre os seres vivos. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa primeira unidade, tá bom? Vocês não têm livro, provavelmente, mas se de repente você não tiver o livro da escola, né? Porque por essa questão aí da pandemia, né? Enfim, tudo fechado, então a gente não está distribuindo o livro. Mas aí eu vou estar mandando material escrito para vocês. E toda vez que vocês receberem esse material escrito, eu peço que vocês copiem no caderno esse material. Não precisa copiar no horário da aula. Você pode copiar depois, tá? Mas eu quero que você copie, que você tenha esse material no caderno. Se vocês não tiverem o horário, seria bom que vocês providenciassem, que vocês conseguissem depois o horário de aula e vocês copiassem esse horário no caderno ou imprimissem esse horário e colassem no caderno ou na parede de casa, ou coisa parecida, para que vocês soubessem qual é a disciplina, qual é a aula de cada dia. E dessa forma vocês consigam se organizar melhor. Como se organizar? No dia anterior você já prepara o seu caderno daquela disciplina, se for um caderno para cada matéria. Se não for, coloca o caderno lá de uma matéria na mesa. Já coloca o seu lápis, a sua caneta, tudo que você vai precisar para o dia anterior, né? E quando você acordar no outro dia, você toma aquele banho, ou pelo menos lave o rosto, tome pelo menos um cafezinho, né? Coma um biscoito, um pão, alguma coisa que tiver, água se você não toma café da manhã. E aí você se senta para assistir a aula. As aulas de ciências eu vou fazer com base... Vou fazer, na maioria das vezes vão ser vídeos gravados que eu vou postar no YouTube e eu mandarei o link para vocês aqui no grupo, para vocês assistirem, tá bom? Vai ser modelo do ano passado. Para mim, eu acho que isso surtiu um bom efeito e eu espero que vocês sintam o mesmo com relação a isso. Eu acho que a gente avança um pouco mais se nós conseguirmos gravar esses vídeos do que se nós simplesmente pegamos esse material por escrito e pedimos para vocês lerem. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma, tá bom? Mas vamos começar lá. Os seres vivos, é a primeira unidade que vamos trabalhar agora no sétimo ano. Eu quero trabalhar hoje com vocês somente a composição dos seres vivos, tá bom? Depois eu vou estar enviando para vocês a fotinha, o material, para que vocês possam ler com calma esse assunto e estudar com calma esse assunto. Tá bom? Se você tiver um livro de sétimo ano aí e você puder depois ler esse conteúdo, seria legal se você fizesse isso, tá bom? Então, o que forma os seres vivos? Quando eu falo de seres vivos, eu não me refiro somente aos seres humanos, tá, pessoal? Eu me refiro a seres humanos, a vegetais, a animais, a bactérias, micro-organismos, todo ser que tem vida, que vive no meio ambiente em que nós moramos, que nós vivemos, tá bom? Na Terra, ok? A substância mais abundante nos seres vivos, qual é? Alguém sabe aí? Nós estudamos ano passado. É a água. A água é a substância que existe em maior quantidade em cada ser vivo, tá bom? Então, a maior parte do corpo dos seres vivos é formado por água. E a taxa de água no corpo dos seres vivos vai variar muito, dependendo de como o ser vivo é, da idade que ele tem, da espécie, da atividade metabólica desse ser vivo, tá? Então vai variar muito. Eu tenho uma certa quantidade de água no meu corpo, mas a minha filha de 3 anos tem outra quantidade de água. O bebê que está na minha barriga tem outra quantidade de água, né? Então, todos os seres vivos, dependendo do tipo de corpo, dependendo da idade, dependendo do trabalho que ele realiza, ele tem mais água no corpo
ou menos água no corpo. Por exemplo, nós seres humanos, um adulto, ser humano adulto, a quantidade de água do nosso corpo varia entre 65% de água a 70% de água, tá bom? E dentro do nosso corpo existem, a gente vai ver depois, órgãos que possuem mais água que outros. Alguns órgãos têm mais água que outros órgãos. A gente vai ver isso aí mais pra frente daqui a pouquinho, tá bom? Já se eu for analisar uma água viva, por exemplo, a água viva, ela é composta, ela pode chegar a ter até 98% de água no seu corpo. Ela é basicamente formada por água, né? Muito diferente de nós, seres humanos aí. E de acordo com a idade desse indivíduo, ele pode ter mais ou menos água no seu corpo. Por exemplo, quanto mais velho a pessoa for, menor a taxa de água no corpo. Então, professora, quem tem mais água no corpo? É o meu avô, de 80 anos, ou é o bebê lá de casa, que tem meses de vida? O bebê tem uma maior taxa de água no corpo do que o idoso. Por isso também a pele do idoso é mais ressecada, né? Tem isso aí. Então, enquanto um idoso, tem 65% de água no seu corpo, um feto, por exemplo, um embrião com 3 meses de vida, que está ainda no ventre materno, esse bebezinho, ele chega a possuir cerca de 94% de água do seu corpo, no seu corpo, né? É muito, é quase que nem a água viva, se você for olhar os dados aí, né? E, por exemplo, um bebezinho, quando ele nasce, um recém-nascido, a taxa dele, que antes era de 94%, quando ele era bem novinho dentro do ventre materno, agora que ele nasceu, passa a ser 70%. Essa taxa de água relacionada à quantidade de massa corporal do ser vivo, do indivíduo lá, tá bom? Então, outro fator que vai diferenciar essa quantidade de água no organismo é a atividade metabólica que esse organismo realiza. Quanto maior a atividade metabólica do organismo, a gente vai estudar depois o que é essa taxa metabólica, o que é esse metabolismo. Quanto maior a sua taxa metabólica, a taxa metabólica de uma célula, ou seja, o gasto de energia de uma célula, de um tecido ou de um órgão, maior será a sua taxa de água. Por exemplo, um órgão que gasta muita energia vai ter mais água que um órgão que gasta menos energia. Por exemplo, o cérebro humano, ele chega a ter até 75% de água. Muito diferente dos ossos, que chega a possuir apenas 25% dessa água, da água do corpo do ser humano, né? Se eu conseguir uma imagem para vocês, eu vou postar aqui depois, tá bom? Vou mandar aqui. Então, a água, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para que as nossas células realizem as suas funções básicas. Nós precisamos de água, né? Então, a água é um bem preciosíssimo para a humanidade. Por isso que a gente fala tanto em cuidar bem da água, né? Em tratar essa água para que as gerações futuras possam ter uma água potável aí. Tá bom? Então, quais são as funções que a água tem no nosso metabolismo, no nosso organismo? Quais são essas funções? São várias delas, né? E uma dessas funções é a termorregulação. O que seria isso, gente? É a capacidade do nosso corpo, da nossa célula, regular a nossa temperatura. Se vocês perceberem, se vocês tiverem um termômetro em casa e medir a temperatura de vocês de manhã, pelo menos em 3 horários diferentes do dia, se vocês estiverem normais, saudáveis, a temperatura de vocês, basicamente, ela é a mesma. Não vai mudar muito. Se a minha temperatura, por exemplo, costuma ser do ser humano, pode variar um pouco aí. Tem gente que a temperatura é 35,8, alguns a temperatura é 36, outros 37, né? Mas, basicamente, vamos dizer, qualquer horário do dia que eu medir minha temperatura, vai estar basicamente a mesma coisa. Ela pode variar um pouquinho, ficar um pouco mais alta, um pouco mais baixa, dependendo de como está o clima, o ambiente ao meu redor. Mas o fato é que meu corpo, ele utiliza a água para regular a temperatura do meu corpo, para manter o meu corpo com uma temperatura saudável, com uma temperatura equilibrada,
tá bom? Para que eu não, se meu corpo estiver na temperatura anormal, é porque eu tô com algum problema de saúde, tá? O normal é você sempre ter uma temperatura estável, mais ou menos a mesma coisa sempre, todos os dias, tá bom? Outra função aí da água é o transporte de substâncias. A célula, a gente vai estudar isso. É um tópico muito interessante que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos. A célula, dentro dela, ela tem várias estruturas e nós vamos estudar e entender cada uma delas. E para a célula fazer as suas atividades, cada célula ela tem ela realiza uma função dentro do nosso organismo, né? Então, para ela realizar suas atividades, ela precisa de água. A água é usada para ela transportar substâncias dentro dela mesma, né? Então, é uma outra função aí da água no nosso organismo, tá? Uma terceira função seria a excreção de substâncias. Aquilo que não serve para o nosso organismo, aquilo que não funciona, que não presta mais pra gente, é lançado fora através da urina. E na urina tem o quê? Água. É lançado fora através do suor. E no suor tem o quê? Água. Então a água serve para o nosso corpo excretar substâncias. O que é excretar? Jogar substâncias fora que não prestam mais para o meu organismo, que não são úteis mais para mim. Eu lanço fora essas substâncias, eu jogo fora, né? Outra função da água no nosso metabolismo ela serve como lubrificante, né? Para a nossa pele, a pele de uma pessoa que bebe uma quantidade significativa de água é diferente da pele de uma pessoa que quase não bebe água. Uma pessoa que quase não bebe água tem uma pele mais ressecada. Uma pessoa que bebe bastante água na quantidade indicada tem a pele mais macia, mais sedosa, os cabelos ficam mais bonitos, né? Outra função também da água no nosso organismo é dissolver. Ela é chamada de solvente, né? Ela tem a função de dissolver substâncias. O que é dissolver? Diluir. A gente viu ano passado, nós estudamos a parte lá de misturas. Alguns alunos devem lembrar que até nós fizemos uma experiênciazinha, né? Pedi para vocês misturarem o sal na água, aí mexer o sal, ele se dissolve na água. Então a água, o solvente, serve de solvente para o sal. Então a água tem essa função também de dissolver substâncias, tá bom? Ela serve como solvente para diluir substâncias. E a água, então, resumindo, ela é fundamental para que as atividades metabólicas que nós vamos ver na próxima aula aconteçam de forma adequada, aconteçam de forma correta, tá bom? Eu vou mandar para vocês esse conteúdo aqui digitado bonitinho, vou mandar para vocês ou em PDF ou em foto, não sei como é que eu vou fazer, provavelmente nas duas versões, porque tem gente que recebe em PDF, o celular não abre PDF. E tem gente que prefere PDF, vou mandar então para os dois gostos aí, tá bom? Assistam esse vídeo até o final. Anotem, façam as anotações de vocês sobre aquilo que vocês acharam interessante. E o conteúdo que eu mandar para vocês aqui, sobre esse assunto aqui, vocês vão copiar no caderno, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!